Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Eduardo e você está no canal Temática. Mais uma vez bem-vindo. É um grande prazer estar gravando mais um vídeo para este canal. E hoje então, dando continuidade aí à série de vídeos que eu estou fazendo aqui, onde eu quero falar sobre algumas falsas doutrinas que têm sido pregadas nas igrejas, né? Infelizmente, existem muitas doutrinas que estão sendo pregadas nas igrejas, que estão se propagando, mas doutrinas que, se nós formos ler na Bíblia, nós vamos ver que essas doutrinas não provêm da mesma, né? No vídeo passado, então, eu falei sobre a questão do arrebatamento, né? Que muitos creem que haverá um arrebatamento secreto, como eu mostrei no vídeo anterior, que de acordo com a Bíblia, esse arrebatamento não será secreto. Mas no tema de hoje eu quero falar então sobre a questão da alma, né? Muitos creem que existe uma alma imortal, uma alma que existe separada do corpo, mas então nós vamos ver, de acordo com a Bíblia, né, o que a Bíblia nos diz sobre essa questão de alma, né? Qual é a visão de alma de acordo com a Bíblia, né? Mas antes de entrarmos no tema, quero pedir a você que, se puder nos ajudar a compartilhar, né, a propagar o Evangelho de Cristo, que você possa estar curtindo, compartilhando esse vídeo, né, se inscrevendo no canal. Se você se inscrever no canal, você vai lá e ative o sino, né, para que sempre que nós postarmos um vídeo, que você possa então estar recebendo a notificação sobre esse vídeo, né? Feito isso, vamos então entrar no tema de hoje, né, falar sobre a questão da alma. A alma é imortal ou a alma não é imortal? Para entendermos isso, então, primeiramente nós temos que, vamos pela ordem cronológica da Bíblia, né? Vamos pelo primeiro relato aí, o primeiro texto que eu quero usar aqui para entendermos um pouco sobre a questão da alma. O primeiro texto, você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 7. Eu vou ler aqui para ver como está escrito aqui. O texto aqui diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa versão que eu estou aqui é uma versão um pouco mais atualizada, né? Existem algumas versões mais antigas que vão dizer assim, que o homem passou a ser alma vivente, né? Mas aí então, lendo essas versões mais atualizadas, eles meio que já corrigiram isso por conta desse entendimento distorcido que as pessoas acabam tendo, onde interpreta-se a palavra que está aqui, né? No original, a Bíblia do Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, né? Algumas passagens em aramaico, mas a maior parte em hebraico. E em hebraico aqui então, a palavra que foi traduzida como alma é nefesh, né? Deixa eu até conferir aqui, nefesh, ou nefesh, que significa criatura, ser vivente, né? Significa vida também. E então, o texto aqui está dizendo assim, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, né? Alma vivente, como algumas versões mais antigas vão dizer. O homem se tornou uma alma vivente. E esse aqui então é o primeiro relato aqui do Gênesis, né? Mas aí eu convido você para abrir a sua Bíblia também, no capítulo 46 de Gênesis, verso 27. Aqui nessa passagem, então, logo após Jacó ter descoberto que seu filho José ainda estava vivo, né? E aí então eles foram todos, né, para morar com José lá no Egito. José já tinha se tornado governador do Egito. E aí então a palavra aqui diz assim, ó, 46 versos 27. Diz assim: E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram dois. E aqui, ó,
mais uma vez, né, algumas versões mais antigas vão dizer assim: todas as almas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Algumas versões mais antigas, mas as versões mais atualizadas, eles meio que já corrigiram isso, e aqui está assim: todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. E aqui então é a mesma palavra, né, Nefesh, que significa vida, criatura, ser vivente, né? Então, algumas versões já estão corrigindo isso. Mas então, esses textos que eu li aqui, por que eu li esses textos? Porque desde dos tempos antigos, do Antigo Testamento, na mentalidade judaica, né, que foram quem escreveram a Bíblia, né, os judeus. Então, pela mentalidade judaica, o Antigo Testamento, nunca se teve uma visão da palavra Nefesh como sendo uma alma que existe fora do corpo, ou uma alma eterna, uma alma que vaga. Sempre quando é relatado Nefesh, na mentalidade judaica eles sempre entenderam que a palavra significava um ser, uma pessoa, assim como eu, como você, nós somos um Nefesh, nós somos um ser vivente, somos uma alma vivente, né? Então, os judeus sempre tiveram esse entendimento. Mas aí, a partir de quando esse entendimento começou a mudar, então, né? No decorrer da história de Israel, né, até essa mentalidade dualista, né, onde coloca o corpo e a alma separado, né, como sendo duas entidades separadas, né, corpo e alma, onde a alma pode existir sem corpo, essa mentalidade ela se tornou popular com Platão. Né? É uma filosofia platônica, mas não que já não existisse antes, infelizmente já existia, né? E isso tudo são resquícios, né, da estratégia de Satanás. Isso aí quando os israelitas começaram a se misturar com nações pagãs, né? Começaram a beber da cultura pagã daqueles povos, né? Onde onde eles tinham o entendimento de que a alma era uma entidade que existia fora do corpo, né? Que poderia existir fora do corpo. E aí então, com Platão, essa visão passou a ter mais força. Mas só que pela mentalidade judaica, eles nunca tiveram esse entendimento, né? Isso aí só a partir de quando começou a se misturar com o paganismo, começaram a ter essa visão. E aí, infelizmente, é uma visão que é propagada até os dias de hoje. A partir de Platão isso tomou muito mais força, mas nos dias de hoje ainda as pessoas creem dessa maneira, né? Que existe uma alma fora do corpo, e aí então as pessoas começam a crer também que existe purgatório, né? Que a alma vai para o purgatório para pagar os seus pecados, e a partir dali, depois de pago os seus pecados, purificada essa alma, aí então a alma estaria apta a ir para o paraíso, né? Mas isso tudo vem da filosofia platônica, né? E tomou força também na Idade Média com as vendas de indulgências. Depois você pode pesquisar aí sobre vendas de indulgências, pesquise também sobre Martinho Lutero, as teses de Martinho Lutero, que ele era contra essa venda de indulgências, que nada mais era do que a pessoa que, vamos dizer, a pessoa que estava viva, tinha perdido um ente querido, então ela entendia que esse ente querido poderia estar no purgatório sofrendo, então ela ia lá e pagava um valor para a igreja, né, para a religião que dominava naquela época, né, que era a religião romana. E aí então, com esse valor pago, né, pagando essa indulgência, aí então supostamente essa pessoa, esse ente querido que estava sofrendo no purgatório, ele era tirado daquele lugar ruim, né? Mas isso tudo foi uma mistura de paganismo com igreja que queria enriquecer a base da fé das pessoas, né? E isso veio tomando força e chegou aos nossos dias. Infelizmente hoje muitas pessoas também creem dessa maneira ainda, que bebem dessa filosofia de que existe uma alma separada do corpo, mas pela Bíblia isso não se sustenta. Vamos ler alguns textos aqui. Convido você a ler. Vamos abrir a Bíblia então em Salmos 146, verso 4. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. O texto é bem claro, né? O dia que a pessoa, aqui falando da morte, o dia que a pessoa morre, acabou, né? Cessou o espírito e acabam-se os planos. Por quê? Porque você morreu, nada mais existe. Tem uma passagem que vai dizer que quando você morre, né, do pó volta para o pó,
o espírito volta para Deus. O espírito aqui, nós entendemos que nada mais é do que a consciência, né? A sua parte mental. E o fato de dizer que volta o espírito para Deus, não é que uma alma sai e vai para Deus, não. Você perde a sua consciência, né? Você morreu, acabou. Nós somos uma consciência, né? Uma consciência junto a um corpo, e você morreu, acabou aquela consciência, de nada mais você sabe. Vamos ler também Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Mais uma vez, mais um texto dizendo, né, que os mortos nada sabem, a sua memória jaz no esquecimento. Isso significa que morreu, você não tem consciência, não existe esse negócio de você estar vagando por aí conscientemente. Não, morreu, acabou, morreu, você vai para a sepultura, e lá na sepultura você vai permanecer até o retorno de Cristo. Eu quero ler mais um texto aqui, que é o livro de João, capítulo 11, e também versos do 11 ao 14. E o texto diz assim: Tenho dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, aqui Cristo estava fazendo uma analogia da morte com um sono. Imagina que você chega na sua casa depois de um dia de trabalho muito cansado, e aí você deita, você acaba de tomar um banho, você deita e você apaga. E aí você deita para dormir, parece que você piscou, já amanheceu. Você não se lembra, você não sonhou, você não se lembra de nada que aconteceu à noite. De repente até deu uma chuva forte, mas você não ouviu, porque você estava em um sono profundo. E aqui Cristo, então, nesse texto, ele está fazendo uma analogia da morte com o sono profundo, um sono que nós dormiremos, o sono da morte, né? E que só despertaremos no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, mais uma vez, a Bíblia nos dando o entendimento do que é a morte, né? Que nós somos um ser vivente, mas que nós, ao morrermos, né, nós vamos para a sepultura e lá vamos ficar até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E outra coisa, vamos agora usar um pouco da lógica, né? Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, Deus tinha dito, né, que se eles comessem do fruto proibido, era certo que morreria. E Satanás, com sua mentira, disse que não morreria, porém eles comeram e morreram, né? E aí então Cristo teve que vir para pagar a dívida pelo pecado, né? Para que nós tivéssemos a chance de então termos novamente a vida eterna, né? Imagina que se existisse uma alma que ficasse vagando por aí, se você pudesse morrer e reencarnar em outras vidas, como creem por aí, não tinha necessidade de Cristo vir para morrer por nós, porque nós não morreríamos. Teríamos uma alma eterna que, se morrêssemos agora, futuramente nós poderíamos reencarnar em outra vida, né? Então, quando nós usamos da lógica, nós percebemos que essa filosofia de alma imortal, isso não é condizente com a Bíblia, né? Infelizmente, Satanás mais uma vez está levando muitos ao engano, né? Porque muitas pessoas não se atentam para a urgência de buscarmos a salvação agora, enquanto temos vida, porque a partir do momento que fechamos nossos olhos para a morte, né, deixamos de viver, então ali acabaram-se as chances, né? A partir dali você já não tem, a partir dali seu destino está selado. Você morreu, ou você vai estar salvo, ou você vai estar perdido. A partir daí não tem mais nada que você possa fazer para mudar essa situação. E Satanás, com essa doutrina que ele criou, onde leva muitos a crer que existe uma segunda chance, que você ainda pode reencarnar em uma outra vida, que você ainda pode ficar por aí vagando, ou que você ainda pode ir para um purgatório para pagar seus pecados lá,
Satanás leva muitos ao engano e tira das pessoas o senso de urgência de buscar a Deus nessa vida, pois é a única chance que temos, né? Mas esse foi mais um vídeo, né, da série de vídeos sobre as doutrinas, das falsas doutrinas que têm sido pregadas dentro das igrejas. E essa doutrina da imortalidade da alma é uma falsa doutrina. Isso não provém da Bíblia e essa doutrina não se sustenta quando você passa ela no crivo da Bíblia. Então, meus amigos, que Deus abençoe, né? Que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana, né? E que, se Deus quiser, em breve possamos voltar com mais um vídeo dessa série, né? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e não se esqueça, se você puder dar uma força para esse canal, se inscrevendo, né? Curtindo, comentando no vídeo, apenas para ajudar que essa mensagem chegue a mais pessoas e para que assim possamos juntos propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço, fiquem todos com Deus.